Hoje eu vou falar para os homens. As irmãs podem dizer glória a Deus, não tem problema. Hoje eu não vou falar nada para as irmãs. Ou talvez eu fale só um pouquinho. Mas eu vim mesmo falar para os homens. Nós somos uma igreja de homens que lideram. A obra de Deus nessa igreja é feita por homens antes de tudo. Isso não é de hoje. Quando nós começamos o ministério aqui da Videira, lá 25 anos atrás, nós definimos que os homens é que iriam liderar as células. Iriam liderar tudo, na verdade. Eu não sei quem é que encontro que está acontecendo essa semana. Tinha uns irmãos orando ali fora e eu fiquei ouvindo, né? Assim, eu gosto de ouvir oração, mas eu ouço para ser abençoado, viu? Eu fico ouvindo a oração, eu fiquei vendo, tinha um irmão orando, certamente era um líder, um pastor, e ele estava orando. Eu fico tão feliz com isso, porque quando eu me converti, tem um bocado de tempo, lá pelos anos 78, 80, você ia numa reunião de oração da igreja, não tinha nenhum homem, era só mulher. Porque a ideia é, oração é coisa de mulher. Mas tem uma geração que se levantou e mudou essa história. Oração é coisa de homem. Nós oramos e nós vemos o poder de Deus agindo, aleluia. Deus é poderoso e tem levantado homens entre nós. Claro, nós temos aqui muitas mulheres de Deus cheias do Espírito, mas hoje eu quero falar desse homem, esse homem de Deus. Quando você é um homem de Deus, quando eu falo ser de Deus, eu não falo aqui de alguém que é perfeito, que não tem falhas, não é? Tem muita irmã que tem essa postura. Não, eu quero o marido, mas eu quero ele transformado. Mas peraí, esse é o seu marido. Né? Às vezes acontece, várias vezes aconselhei um casal, e aí por alguma razão eles se separam, aí depois eu vou aconselhar para reconciliar. E aí, normalmente a irmã diz o quê? Não, eu quero de volta, mas eu quero um homem transformado. Eu quero um homem de Deus. Eu falo, mas você casou, foi com esse, cidadã. É esse que Deus te deu. E é ele que vai ser transformado. Mas preste atenção, na cabeça de algumas pessoas, quando fala homem de Deus, é quase que um anjo Gabriel. Não, homem de Deus é aquele que fala para a mulher, vamos orar a respeito disso. A gente não sabe como proceder nessa situação, mas Deus vai nos dar uma direção. Esse é homem de Deus. Ele não tem que saber tudo, mas ele tem que convidar a esposa para buscar Deus, para se ajoelhar na beira da cama, para invocar o Senhor. Ele não tem receio de depender de Deus. Esse é o homem de Deus. Ele erra, se equivoca, sim. Às vezes ele torna-se áspero, porque é próprio da natureza masculina, às vezes, ser um pouco mais agressivo, um pouco mais áspero, e é próprio da natureza feminina ser mais sensível, e isso às vezes produz um choque. Mas o que homens de Deus fazem? Homens de Deus sabem reconciliar, pedir perdão, ser perdoado, sabem aceitar reparação, não é? Homens de Deus são homens afetuosos. Diz a Bíblia, vamos ler isso na palavra de Deus, Provérbios 19, verso 22, que o que torna o homem agradável, isso aqui é uma coisa importante. Vamos ler? Provérbios 19, 22. Acho que não tem ninguém hoje lá em cima? Então, tem. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. A palavra misericórdia aqui no original é hesed, que é traduzida também como graça. Então, o que torna o homem agradável são seus bíceps, tríceps, quadríceps. Não sei até onde vai tanto sípseps. Eu não estou dizendo que musculação não tem valor, querido. Você pode fazer sua musculação e ficar bem bonito. Mas o que atrai a atenção da mulher é o homem gentil. É o homem generoso. Generoso.
homem avarento que está fazendo a conta de cada detalhe do que custa em casa, a mulher não sente atraída por ele. Aí depois ele quer fazer amor com ela, ela olha para ele, ela não sente atraída. Porque ele pensa que a atração é músculo. Se ele tiver músculo ali, não. O que vai atrair a sua esposa é a sua graciosidade, a sua gentileza. Você já observou como acontece isso? Nos filmes de Hollywood isso é muito comum, é um clichê. É verdade ou não é? Normalmente tem um herói, esse herói ele não é, no começo do filme pelo menos, aquela pessoa musculosa, nada disso. E tem um vilão. O vilão normalmente é o cara que tem preparo físico. E o vilão chega e dá um supapo ali no herói, né? E ele cai no chão. E a mocinha vai atrás de quem? Do vilão? Não, ela vai lá cuidar dele. Tadinho, você machucou. Não é? Por quê? Porque a mulher está atrás de gentileza. Não de violência. Não de força física. Né? Muitos homens ainda não entenderam isso. Mas olha, a palavra de Deus é que está nos ensinando gentileza, bondade. Amém? Pode falar para o seu marido essa palavra para você. Diga para ele. Efésios 5, verso 25. Já foi lido aqui na confissão, mas eu quero ler de novo. Quero te falar 3 coisas a respeito do homem de Deus. 3 coisas do homem de Deus em relação à sua esposa, que estão aqui nesse texto. Como eu sou didático, eu gosto de colocar os pontos claros para você. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 3 coisas a respeito do marido. Primeiro, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então preste atenção, você não vai amar a sua esposa porque é um mandamento simplesmente amar. Não, você vai amar a sua esposa do jeito que você é amado. Então aquele homem que sabe que é amado por Deus, aquele que entende o amor de Deus por ele, espontaneamente ele vai expressar amor pela esposa. Entende? Não é uma questão de você ficar forçando para amar quem às vezes não é muito amável. E você fica ali se esforçando e fala, poxa, isso é impossível, eu não consigo. Não, abandona todo o esforço, tira sua atenção da sua esposa e coloca sua atenção em Cristo. Medita no amor dele por você. Medita na graça dele derramada na sua vida. E espontaneamente a ternura de Deus vai surgir no seu coração para com a sua esposa. Quantos homens dizem amém? Isso é a vontade de Deus. Mas a Bíblia fala que os maridos têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas nos dá uma definição. Ao ponto de se entregar por ela. Então, nós homens é que nos sacrificamos. Nós homens é que vamos e andamos a 2ª milha. Nós homens não deveríamos ter receios de assumir responsabilidade. Eu estou vendo um casal muito precioso aqui, a Geisa com o Gil, gosto muito deles. E eles estavam me contando uma experiência esses tempos para trás, que eu fiquei de queixo caído. Ela tinha que viajar para Palmas. Não é isso, Geisa? Para Palmas. E ela então pediu o marido para comprar passagem. E ele, porque ama sua esposa e se entregou por ela, foi lá e comprou a passagem, entregou para ela, falou seu voo era, não sei, 12:00, alguma coisa assim. E foi trabalhar. E aconteceu o quê? Chegou 12:00, ela se esqueceu do voo. Perdeu o avião. E aí, quando ela lembrou, já era lá 16h. E agora, como é que eu conto pro meu marido que eu desperdicei o dinheiro? Porque a companhia aérea não devolve mais, viu? Perdeu o voo, o azar é seu. E ela ficou pensando, meu Deus do céu, né? Não foi isso? Como é que eu vou fazer agora? Vou contar pro meu marido, desperdicei o dinheiro dele, não fui na viagem, tinha que ter ido na viagem. E aí, ele chega em casa e ela vai contar para ele
que tinha acontecido, e ela diz, eu me esqueci. Aí a resposta que ele deu é que me deixou constrangido. Ele falou, a culpa é minha. Eu devia ter te lembrado. Eu sei que você tem dificuldade de lembrar dessas coisinhas. E eu devia ter ligado para você antes. Me perdoe, meu amor. Esse casal merece um prêmio, mas o Gil é que é um homem. Geisa, faz mais isso não. Eu sou contra desperdiçar passagem, mas sou a favor de homens que não têm receio de assumir responsabilidade. É a minha casa. Eu é que deveria ter cuidado da minha esposa. Não cuidei como deveria, ela perdeu o voo. Eu assumo minha responsabilidade em paz. Quantos dizem amém? Mas muitos, em vez de assumir a responsabilidade, começam a discussão. Você não lembra de nada. Você não valoriza meu dinheiro. Você acha que ele está em árvore. E a mulher da sua vez fala o quê? Você não me ama, você não me compreende. Você não sabe como é difícil cuidar dessa casa com essas crianças. E o que eu valho para você? Uma passagem para Palmas? Então tem muitos casais que entram por esse caminho. Esse caminho, querido, não leva a lugar algum. É um labirinto que leva para a morte. Mas quando um dos dois assume responsabilidade e diz, eu devia ter tomado a frente disso, porque se eu tivesse tomado a frente, esse problema não teria acontecido. Não vai se repetir mais. Aprenda a assumir as responsabilidades da sua esposa. Você sabe, Deus nunca diz, na Bíblia você vai encontrar a afirmação que o pecado entrou no mundo pelo homem. Não existe nenhum versículo que fala que o pecado entrou por meio da mulher. Não te assusta isso? Não tem essa menção na palavra de Deus. O pecado entrou pelo homem. Mas na verdade, se você for ler a história lá em Gênesis, quem foi que comeu o fruto primeiro? A mulher. Mas o pecado entrou pelo homem. Por quê? Porque é o homem que autoriza as coisas a acontecerem. É o homem que tem a autoridade. Quando o homem resolveu permitir algo acontecer, aí o pecado entrou no mundo. Deus não colocou a mulher para encabeçar. Não é ela que tem a autoridade de definir. O homem tinha a autoridade. Na hora que o homem peca, o pecado entra. É preciso nos posicionarmos como líderes, como homens de Deus. Nós estamos vivendo um tempo agora muito interessante com essa coisa de legendários. Quantos aqui são legendários? Eu não ouvi nenhum pastor falando na rua aqui. Você é um legendário de segunda. Um legendário genérico. Então, com essa coisa de legendário, tem uma coisa boa nesse movimento. O que tem de bom nesse movimento? É que ele retoma a posição do homem. E conscientiza o homem da sua posição na sua casa, na sua cidade, no seu país. Uma posição espiritual, uma posição especial. Então, é um movimento que tem essa vantagem. Mas preste atenção. Não pense que isso é novidade. Nós estamos praticando isso já há 25 anos. Tem 25 anos que nós estamos falando disso. Os homens dessa igreja é que carregam a obra de Deus. E eu louvo a Deus porque ontem eu cheguei para os irmãos aqui e contei a respeito, da calamidade que aconteceu conosco. Num dia nós perdemos um prédio de uma igreja. O prédio foi condenado, não vai dar para fazer nada, vou ter que refazer, construir um prédio. Não estava nem pensando nisso. Meu negócio é estacionamento aqui, mas agora eu nem sei o que eu faço da vida. Vou fazer os dois. Por causa de homens como você. Presta atenção. Por quê? Porque meu celular encheu de mensagens. De irmãos, não de irmãs simplesmente, mas de homens. Dizendo, pastor, nós estamos juntos, nós vamos levantar esse negócio. Eu me senti tão revigorado. Porque quando homens se levantam e dizem, nós vamos resolver isso e vamos pagar essa conta, aí eu estou tranquilo, nós vamos pagar mesmo. E como eu ando da restituição, vou construir esse prédio mais rápido que eu construí essa Arena Bueno. E vai ficar mais bonito do que era antes. Em nome de Jesus. Como homens
não é? Nós nos entregamos e até nos sacrificamos pela nossa esposa. Amém, meu querido? Então, o casamento é algo extremamente importante para o Senhor. Não é por acaso que Ele fez o primeiro milagre justamente numa festa de casamento. Segunda coisa, o que o homem faz? Primeiro, ele ama a sua esposa ao ponto de entregar-se por ela. Segunda coisa, ele lava a sua esposa com a água da sua palavra. A palavra é água. O Senhor Jesus, Ele nos lava pelo ministrar, pela palavra, não é? E nós também temos que aprender a falar com a nossa esposa. Olha para cá. Eu já falei isso tantas vezes, tenho receio de ficar repetitivo com você, mas tem um livro chamado Silêncio de Adão. Não sei se você já leu. É um livro evangélico. Tudo aconteceu, o argumento do livro é esse. Tudo aconteceu porque o homem se calou. A mulher estava conversando, a serpente estava conversando, e o homem estava perto. E não disse nada. Simplesmente se calou, se omitiu. Essa é uma tendência que existe em muitos homens. Muitos homens querem se omitir. Por isso há tantos homens que se escondem no bar, se escondem atrás da bebida, atrás de droga e outras coisas assim, porque eles não querem se posicionar, eles querem se omitir. Adão se omitiu, não falou nada. E porque ele se calou, preste atenção nesse princípio, porque ele se calou, ele permitiu que coisas acontecessem. Quando você se cala na sua casa, você permite que coisas aconteçam. Não estou dizendo que você tem que chegar na sua casa gritando, né? Homens não precisam de gritar. Basta ele falar. Estou apenas dizendo para você que não deixe que as coisas aconteçam simplesmente. Posicione-se. Fale o que você acredita que é a vontade de Deus. O que você acredita que é o padrão de Deus. Acredite em mim, quando você faz isso, a autoridade de Deus vem sobre você e a honra de Deus acontece ao seu derredor. Por isso o Senhor vai te engrandecer, como disse essa canção. Mas não se cale. Não deixe que a mulher fale, porque a mulher fala. Eu digo isso com carinho. Há controvérsias, mas o site da BBC de Londres diz que é comprovado cientificamente que as mulheres falam pelo menos 22 mil palavras por dia. E os homens falam 7 mil. O que acontece? Muitos homens aqui trabalham o dia inteiro, ele chega em casa e aconteceu o quê? Já gastou 7 mil. Não tem mais nada. Esgotou. Mas a mulher ficou em casa cuidando do bebê. E é só gugu dadá. Ela está com 22 mil esperando você. Aleluia. Aí você pega e senta. Vou falar de mim. Posso falar de mim, pastora Márcia? Fala de mim. Aí eu estou o dia inteiro, chego em casa, ali à tardezinha, o que eu faço? Me esborracho no sofá. Pego o controle remoto. Nós temos TV lá, assinatura, TV a cabo. Nem sei quantos canais tem. Eu começo a passar. Pá, pá, e ela do meu lado. Eu passo o canal, e passo o canal. Ela fala, não te entendo. Você quer ver televisão ou passar canal? Eu falei, eu sou um caçador. Eu estou caçando um canal. A mim não interessa o canal, eu quero é achar o canal. Mas então o seu lazer é achar o canal? É isso aí, eu quero é só passar canal. Aí de repente eu estou lá, caçando o canal. E ela fala, você pensou em mim hoje? E eu passando o canal respondo, sim, claro. Você sabe, não adianta apenas o homem se comunicar. Ele tem que aprender a falar a língua da mulher. Mulher fala outra língua. E é uma língua misteriosa. Mulher não foi criada para ser compreendida, foi criada para ser amada. Esse negócio de, eu não entendo a minha mulher. Não entende mesmo não. Não foi criada para ser entendida. Não é para você entender. A sua lógica masculina é insuficiente para defini-la.
Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a vontade de Deus. Mas mulher é assim que ela funciona, né? Vive presumindo coisas. Não é verdade? Você perguntar para um homem que está ali assando churrasco: onde você comprou essa carne? O que ele responde? No açougue e tal. Agora é a mulher que está fritando o bife. Você pergunta: onde você comprou essa carne? Por que você quer saber? Tem algo errado com a carne? Não, só queria saber o açougue. Meu amigo. Por quê? Porque é a maneira como raciocina. Você não pode elogiar, vou te dizer, você já deve saber isso, você é um homem inteligente. Você não pode estar assistindo televisão, passa lá uma modelo, né? E você fala: nossa, como ela é bonita. Você não faça isso. Porque no idioma da sua mulher, ela entendeu o seguinte: ele falou que eu sou feia, gorda e desprezível. Nem ocorreu você nada disso. Mas na mente dela é isso. Ele não quer me falar diretamente, porque ele não tem coragem. Aí ele fica jogando indireta. Isso é coisa de goiano, né? Indireta. Elogiando Gisele Bündchen, magrela horrorosa. Vivemos em mundos maravilhosos. Não deveríamos querer transformar homens em mulheres, e nem deveríamos querer masculinizar nossas esposas. Mas devemos viver no princípio da palavra de Deus. Eu amo a minha esposa e eu me entrego para que ela seja feliz. E eu lavo ela com a água da palavra. Como é que eu lavo ela com a água da palavra? Eu falo para ela coisas. Eu digo coisas para ela. E não são coisas extraordinárias, poesias extraordinárias. Não, coisa extremamente simples. Tenho orgulho de você. Como eu tenho orgulho, você é uma mulher excepcional, você é muito inteligente. Meu Deus, como você é criativa. Haja criatividade. Como você conseguiu pensar nisso? Você não tem que ser poeta, Vinícius de Moraes, para falar isso. Mas quando você fala isso, você lava a sua esposa. Lava ela do quê? Da culpa. Lava ela do sentimento de condenação. Por quê? Porque a mulher, isso também é algo que faz parte da natureza. Ela assume para si a culpa de qualquer coisa que aconteça na casa. Não importa o que aconteça, ela assume a culpa. O menino não está aprendendo a ler direito. Ela é culpada, porque se ela fosse uma mãe maravilhosa, o menino ia ler também maravilhosamente. Entende? Não importa o problema. Ela toma sobre si um estresse muito grande. Nós como homens não temos essa postura. Jogar uma culpa em cima de um homem dá trabalho. Eu falo aqui os pastores. Você vai exortar um pastor, ele fala: é o fulano que não fez. Já falei para minha equipe, eles não respondem. Eu não sei mais o que eu faço com esse povo, mas é difícil encontrar um que fala: pastor, eu errei, sou responsável, vou corrigir. Dificílimo, eu tenho que dar aula, ensinar, anos de discipulado para chegar nesse nível. Entende o que eu estou dizendo? Mas quando você lava com palavras de encorajamento a sua esposa, você tira dela esse estresse, tira dela esse peso. Tem uma esposa leve. Não existe nada melhor do que uma esposa leve. E não existe nada mais angustiante do que uma mulher pesada do seu lado. Mas a leveza depende dela ser lavada. E ela é lavada com palavras. Você pode falar uma palavrinha para ela aí no ouvido dela? Esse é o nosso problema, a gente tem vergonha. Então, faz o seguinte, pega o celular, manda uma mensagem celular para ela. Sim, muitos casais têm vergonha. Teve um irmão que me falou: pastor, como é que eu faço? Eu tenho vergonha de orar com a minha mulher. Ele tem vergonha de orar. Quer dizer, o cara tira a roupa perto dela, faz sexo com ela e não consegue orar. Vê se não tem um parafuso, alguma coisa torta, né? Por quê? Porque atribuiu um valor estranho. Não, essa intimidade, ela é necessária. Faz parte da obra de Deus. Quantos homens dizem amém? Terceira coisa, a Bíblia fala que o homem ama a sua esposa, se entrega por ela. Depois, o homem lava a sua esposa com a água da palavra. Ele cobre ela com a água da palavra. E não é simplesmente falar, mas falar no idioma dela.
aprender a falar no idioma da sua esposa. Já aconteceu com você algumas vezes? Alguma vez? De você, tá tudo bem, vocês dois estão tão bem, e de repente sua mulher cai um semblante. Aí você fala, é um ataque maligno. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque você não falou a língua dela. Você falou para ela, vamos jantar fora. Nossa, ela sentiu na glória, jantar fora. Ela se arrumou. Aí na hora que entra no carro, você fala para ela, onde é que você quer ir? Ela cai o semblante na hora. Ele fala, ele me convida e pergunta onde eu quero ir. Eu quero um homem que me conduza. Quero um homem que diga, nós vamos lá na churrascaria do Gramado. Tem irmã que fala glória a Deus. Eu digo misericórdia, mas aleluia. Olha para cá. Houve uma vez, eu vou florear um pouco a história, viu, pastora Márcia? Que é com amor e carinho. A gente estava em Paris, olha que legal. Paris. E lá na Europa, o restaurante, o menu fica na porta. Você não passar vergonha, entrar e descobrir que não consegue pagar e ter que sair. Então, o europeu muito prático, deixa o menu na porta. Você chega na porta, olha, você consegue pagar, se tem um prato que você quer, entra ou não. Estou com a minha esposa, ela, vamos nesse. Aí eu olhei na porta, eu sou uma pessoa muito pragmática, eu sei quanto tem na minha carteira, eu sei quanto eu posso gastar. E olhei o preço e falei, não, tá muito caro. Acabou a noite. Em Paris acabou a noite. Eu só queria saber o que eu valho para você. Esse prato é tão caro que você não pode gastar comigo numa viagem raríssima que a gente faz? Ela não falou desse jeito não, mas a ideia é essa. Essa é a ideia normal, mas de quem que foi o erro? Não foi dela. O erro é meu, de querer relacionar com ela como se ela fosse homem. Homem é assim. Se eu tiver com qualquer pastor aqui, a gente parar para comer um negócio, a gente pergunta o preço antes, vê se dá, vê se está a fim de dividir, se o outro quiser dividir, a gente nem come. E vamos embora em paz, né, Rigonato? Chama o outro de avarento, mas vai em paz. Ninguém fica ofendido. Mas eu não quero tratar minha mulher como homem. Ela é minha mulher, ela é diferente, ela é feminina, ela é delicada, ela é dócil. Então eu quero tratar ela como minha mulher. Então eu tenho que aprender a falar a língua dela. E na língua dela é o seguinte, pesquisa na internet o preço e não passa na porta se você não sabe, não dá conta de pagar. Mas se você fez menção, vá em frente. Amém? Que o Senhor é bom. Terceiro, deixa eu encerrar. Hoje eu estou falando demais. Terceira coisa que o Senhor Jesus faz. Diz assim, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Gloriosa. A palavra glória significa, no grego, é doxa. No hebraico, é kabod. Doxa e kabod. Essa palavra é interessante, tanto no grego quanto no hebraico, porque ela tem um significado peculiar. Ela significa dar peso. Dar peso. Então, quando você dá glória a Deus, você está dizendo o seguinte, a palavra de Deus também tem mais peso do que a palavra do médico. A palavra de Deus tem mais peso para mim do que a opinião desse comentarista. Isso é dar glória a Deus. Ou seja, a palavra dele tem peso. E o que é o homem apresentar a sua esposa? Apresentar a sua esposa de maneira gloriosa. É o homem dar peso à palavra da mulher. Nós vivemos uma sociedade, irmãos, onde os princípios, os valores bíblicos são constantemente atacados. A mulher tem medo de submeter-se. Por quê? Porque ela não quer ser subserviente, porque ela teme perder a sua identidade e o homem pode vir a oprimi-la. Né? Isso é dito lá fora, e eu acredito que deve acontecer mesmo, mas não é essa a vontade de Deus.
Mas a mesma coisa acontece com o homem. A Bíblia fala que o homem tem que amar a sua esposa ao ponto de se entregar por ela, assumir responsabilidade sobre ela, aprender a falar a língua dela, lavá-la com a palavra, elogiá-la e dar peso à sua palavra. Mas aí alguns homens entendem isso como sendo fraqueza. Eu não posso ficar perguntando a opinião da minha mulher. Eu não posso, eu sou um homem de negócio. Eu não devo perguntar opinião para minha esposa. Não, se você tem uma esposa gloriosa, ela tem doxa, ela tem cabode. Significa que ela tem peso na sua vida. O que ela fala, você atribui peso. Preste atenção, não é que a sua esposa tem que ser entendida no negócio que você faz. Porque mulher não é assim que ela funciona. O homem funciona totalmente baseado na lógica cartesiana. É assim que o homem funciona. Entende? É isso, então aquilo, é pau, é pedra, se bater dói, é assim que funciona. Somos cartesianos. Mulher não, mulher funciona pelo coração. E você deveria dar peso a isso. Porque às vezes tudo parece maravilhoso. O negócio é da China. E você traz na sua casa o cara para fechar um negócio, e a sua esposa fica conhecendo, e ela fala o que para você? Não gostei dele. E você fala, agora azedou tudo. Ela precisa de gostar dele para eu ganhar dinheiro? Para eu fazer negócio? Ela fala, não gostei, tem algo errado. O que está errado? Não sei, mas tem algo que está errado nesse negócio. Acho que você não devia fazer. O que muitos homens agem nessa hora? Eles pensam que é fraqueza, que ele está perdendo a masculinidade dele, dando peso para a esposa. Não faça isso. Deus te deu a mulher para te suprir naquilo que você não consegue fazer. Ela vê aquilo que você não consegue ver. Ela percebe aquilo que Deus não te criou para perceber. Então ela está lá para te abençoar. Dê ouvido a ela. Dê ouvido a ela. Dê peso às palavras dela. Aprenda a valorizar a intuição, porque a mulher é pela intuição. Ela funciona pela intuição. Não é por essa lógica nossa, masculina. Mas muitos de nós achamos que isso é sinal de fraqueza. Não é. Amém? Ame a sua esposa ao ponto de entregar-se por ela. Ame a sua esposa lavando com a palavra. Você sabe? Muita gente conhece o texto de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. Mulher virtuosa. Quem a achará? Mulher virtuosa. E você sabe qual é o segredo da mulher virtuosa? Por que ela é virtuosa? Vamos ler? Provérbios 31, verso 28. Por que ela é virtuosa? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. E o seu marido faz o quê? O marido faz o quê? É que você pensa que louvor é para Deus, mas aqui é elogio. O seu marido a louva, o seu marido a elogia. Eu vou te contar um princípio que eu aprendi no decorrer dos anos. O louvor aumenta o desfrute. Se você quer ter prazer com a sua esposa, elogia bastante antes. Porque na hora H vai ser uma explosão que você vai sentir. Quantos homens estão me entendendo? Quem tem ouvidos, ouça. Não vou entrar em detalhes com você. Mas aquilo que você critica não te dá prazer. Aquilo que você diminui, tira seu libido. Não dá atração. Mas quando você investe tempo elogiando, falando o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é linda, o quanto ela é atraente, elogiando da maneira que você percebe e você fala de maneira extravagante, fala muitas vezes, acredite em mim, você que vai ser abençoado. Lembra desse princípio, o louvor aumenta o desfrute. O louvor aumenta o prazer. Deus quer que você desfrute a alegria com a sua esposa. Mas temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Então eu não vim aqui te ensinar fórmulas. Ontem eu falei simplesmente isso, que as mulheres devem se submeter ao marido como ao Senhor. E hoje estou falando simplesmente isso. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Deus quer fazer uma história nova em muitos casamentos aqui. Você que está participando pela internet ou que está aqui, talvez você está enfrentando tempos difíceis no casamento. E algumas coisas que eu falei, ou algumas brincadeirinhas que eu fiz, talvez até constrangeram você, junto com a sua esposa do seu lado. Vocês nem conseguem olhar um para o outro.
Mas preste atenção, vocês resolveram dar uma chance para o Senhor vai mudar a sua história. O milagre do Senhor já está acontecendo no coração de vocês hoje. Apenas tenha humildade de reconhecer e de perceber: Deus está falando comigo, Deus está movendo em mim, algo novo está acontecendo na minha história. O meu casamento nunca mais será o mesmo, porque a unção de Deus me alcançou. Quantos dizem amém sobre isso? Fique em pé onde você está.